Olá, crianças! Paz seja convosco. Eu sou a tia Dani e hoje, em mais um culto de missões, nós iremos falar da letrinha D. Isso mesmo, de dar. Essa palavrinha tão pequenininha, não é, crianças? Com apenas 3 letrinhas, mas com um significado muito grande. Olha só, fazer missões é dar. E essa palavrinha dela é pequena, mas ela tem um significado muito grande, tanto no reino de Deus como para o seu crescimento aqui na terra. E como eu tinha falado, a primeira coisa, fazer missões é dar de si mesmo. Deus, com a sua grandiosidade, com o seu amor perfeito por nós, Ele deu o seu único filho para nos trazer a salvação. E Jesus ele nos deu uma prova de amor. Ele deu de si mesmo, ele deu a sua própria vida para nos dar, crianças, o perdão. Isso mesmo. E olha só, um certo doutor da lei, ele quis fazer prova de Jesus. Ele fez uma pergunta a Jesus. E olha só, você, criança que já sabe ler, que já tem a sua Bíblia, eu peço a você que abra ela no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28, e vem junto com a tia Dani ler o que está escrito na palavra do Senhor Jesus, tá certo? E olha só o que está escrito. Certo doutor da lei, então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: O que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Olha só, Jesus, criança, ele falou bem claro, com firmeza. Respondeste bem, você falou certo. Ele falou para o homem: Você falou certo. Faze isto e viverás. Aquele homem, aquele doutor da lei, ele dizia amar ao Senhor, mas ele não amava a criança ao seu próximo. Então, olha só, criança, preste atenção no que a tia Dani vai te dizer agora. Não adianta nós dizer que amamos a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. Nós precisamos, criança, dar de si mesmo. Sabe o que significa, criança, já de si mesmo? Precisamos fazer isso. Dar de si mesmo é se preocupar com o nosso próximo. É deixar os nossos próprios interesses para ajudar aqueles que precisam. E também, dar de si mesmo é compartilhar aquilo que temos com aqueles que precisam, que necessitam. Certo, crianças? Então, primeira coisa é fazer missões, é dar de si mesmo. É dar de si mesmo, assim como o nosso Senhor Jesus, ele fez isso, ele deu esse exemplo para nós, deu a prova de amor. Então, nós precisamos dar de nós mesmos também, porque isso é fazer missões. Olha só, segunda coisa, fazer missões é dar do seu tempo. É dar do seu tempo. Isso mesmo, você está ligadinho aqui comigo. E olha só, crianças, Jesus, ele contou uma história para aquele certo doutor da lei, para que ele entendesse o que é amar o seu próximo. Então, olha só, um homem ferido estava lá já desacreditado, já pensando que não tinha mais jeito, quando veio um sacerdote. E o sacerdote passou, e logo quando ele viu o homem ferido no caminho, ele pensou: Eita, vixe, eu acho que os assaltantes devem estar por aqui. E logo ele foi embora depressa. Aquele sacerdote, ele não deu do seu tempo, ele não quis dar do seu tempo para aquele homem ferido.
Infelizmente, ele não ajudou, crianças, o homem ferido. De repente, sabe quem vinha no caminho? Um levita. E quem sabe ele não estava cantando assim, crianças? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Mas, olha só, ele viu aquele homem, mas quando ele viu o homem, ele também não quis ajudar aquele pobre ferido. Ele não quis dar do seu tempo, ele não deu do seu tempo para aquele homem. E logo ele foi embora pelo outro lado da estrada, pelo outro lado da estrada. Ele foi embora. E ele não ajudou aquele homem. Infelizmente. Olha só, crianças, preste atenção que a tia Dani vai te dizer. Nós tornamos o nosso tempo valioso, precioso, quando nós ouvimos e ajudamos aqueles que precisam. Aqueles que precisam. Nós tornamos o nosso tempo valioso quando nós fazemos isso. E a terceira coisa, primeiro vamos lá que vamos ver se você está ligadinho aqui comigo. Primeira coisa é fazer missões, é dar de si mesmo. Segunda coisa, fazer missões é dar do nosso tempo. E a terceira coisa, fazer missões é dar do nosso dinheiro. Então aquele homem parecia que estava tudo acabado, parecia que ninguém ia se compadecer e ajudar aquele homem. Mas vinha pelo caminho, sabe quem? Um samaritano. Isso mesmo. E o samaritano, ele viu aquele homem, mas diferente do sacerdote e diferente do levita, o samaritano, ele parou. O samaritano, ele tinha uma coisa diferente. Sabe o que era, crianças? Ele tinha compaixão. Ele teve compaixão daquele homem. E logo ele foi lá, crianças, cuidar da ferida daquele homem. Ele foi ajudar aquele homem. Mas ele viu que as feridas daquele homem estavam sérias, que ele precisava de mais cuidados. Então ele pegou aquele homem e ele levou aquele homem para uma hospedaria, para um hotel. Ele levou aquele homem, ele deu do seu tempo para aquele homem, ele deu da sua atenção para aquele homem, ele deu de si para aquele homem, crianças. E ele pegou aquele homem e levou para um hotel. E ele passou a noite cuidando daquele homem e ele tinha que continuar a viagem. Mas sabe o que ele fez? Ele não desamparou, ele não disse, eu já fiz minha parte, não. Ele disse assim, para o dono do hotel. Eu cuido desse homem e quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas dele. Então, crianças, quer dizer que ele se preocupava com o homem. E quando ele disse assim, quando eu voltar, era porque ele ia voltar para ver como o homem estava. E quer dizer, e preste atenção, crianças, quer dizer que ele deu do seu tempo, de si mesmo e do seu dinheiro para aquele homem. Às vezes, muitas das vezes, nós vamos precisar dar do nosso dinheiro para ajudar alguém. Vamos dar um exemplo. Vocês já viram aquelas campanhas das pessoas arrecadando dinheiro para ajudar pessoas que são doentes, que têm doenças mais graves, que precisa se tratar em outro país ou em outra cidade? Então, os missionários, ele também precisa de ajuda e de dinheiro para levar o evangelho do Senhor, para fazer a vontade de Deus aí nos outros lugares. Eles têm necessidade, crianças, assim como nós. Nós precisamos de alimento, eles também precisam. Nós precisamos de roupa, eles também precisam. E eles precisam de locomoção, de se transferir de um lugar para o outro, de transporte. E entre outras coisas, eles precisam também. Então, nós, crianças, precisamos sim ajudar e fazer missões com amor, dando de nós mesmos, dando de si mesmo, com o nosso tempo, que é precioso. Ele se torna muito mais precioso o nosso tempo quando nós investimos em outras pessoas também. E terceiro, fazer missões também dando do nosso dinheiro. Então, olha só. Isso eu quero que você guarde no seu coração.
fazer missões, você vai precisar dar de si mesmo. Assim como Jesus, ele deu o seu único filho. Assim como aquele homem estava lá precisando de alguém que dedicasse um tempinho para ele. Um tempinho para ele sair daquela situação. Uma pessoa que cuidasse, levasse ele com carinho, ia levar um tempo. Mas ele precisava. E teve alguém que fez isso. Então, vai ter pessoas, crianças, que vai precisar do nosso tempo, da nossa ajuda. E nós, como filhos de Deus, como bons missionários, iremos fazer isso, não é verdade? Então, nós iremos ter o nosso desafio. E olha só o que a gente vai ter que fazer, preste atenção, tá bom, crianças? Nós iremos orar durante essa semana por quatro causas. Primeiro, olha só, repete com a tia Dani para que você grave direitinho e não esqueça, tá bom? Primeiro, nós iremos orar para que as crianças ofertem para missões com alegria. Vamos orar para que as crianças ofertem com alegria. Aprendam a ofertar. Ofertem com amor, com alegria, com satisfação no seu coração. Segundo, orar que as crianças aprendam a repartir o que tem com aqueles que necessitam. Nós temos que repartir aquilo que nós temos. Se Deus é tão bondoso conosco e nos dá muito, e nos dá aquilo que nós temos que repartir com aqueles que precisam, que necessitam. Orar pelas famílias missionárias, que elas sejam sustentadas com amor pela igreja. Então, nós vamos orar pelas famílias missionárias para que elas sejam sustentadas e cuidadas pela igreja, tá bom? Com amor. E quarto e último, interceder pelas crianças que são pobres ao extremo. Infelizmente, né, crianças? Existem crianças que necessitam muito, que passam fome. Então, vamos orar com todo o nosso coração por essas crianças, para que o Senhor, Ele vá de encontro, para que o Senhor, Ele abençoe e dê melhores condições de vida para essas crianças, tá bom? Então, vamos orar para que nós aprendamos a ofertar com amor, com alegria no nosso coração, vamos orar para que nós aprenda a compartilhar, a repartir aquilo que nós temos com os necessitados. Vamos orar pelas famílias missionárias para que elas sejam cuidadas e abençoadas, mantidas com amor pela igreja. E nós vamos orar pelas crianças que são pobres ao extremo, para que elas sejam mantidas e providas em nome de Jesus, tá certo? E o último desafio que eu quero que você, faça um vídeo dizendo hashtag eu fiz o desafio, hashtag o Senhor, Ele me usou, hashtag eu fiz com amor e com alegria, hashtag eu fiz a palavrinha de dar. Então, olha só, último desafio em especial, você, criança, vai o quê? Você vai, conforme no seu coração aquilo que você sentir com alegria, o desejo, a vontade no seu coração, você vai ofertar para a sua igreja local um valor que você sentir no seu coração, ou você vai dar um alimento, uma ajuda para aquela pessoa que necessita. Então, a letrinha de dar, você vai dar uma ajuda com o seu dinheiro ou para a sua igreja, uma oferta, ou você vai dar um alimento, uma ajuda para o seu vizinho, para alguma pessoa que você vê, que você sabe que necessita, certo? Então, desafio lançado é desafio cumprido, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham aprendido e recebido a palavrinha, entendido o que a palavrinha de dar significa. Olha só, fazer missões é dar de si mesmo, fazer missões é dar do nosso tempo e fazer missões é dar do nosso dinheiro. Então, guarde isso no seu coração, que o Senhor Jesus Ele abençoe a sua vida, a sua casa, e nós vamos continuar fazendo missões na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, em nome de Jesus. Um beijo da tia Dani e até mais.